Bom dia, pessoal. Então, conforme eu mencionei para vocês, a ideia é resolver aquela lista de exercícios de potencial e alguns exercícios de resistores. Então, essa aqui é a lista L4 de potencial. Depois eu vou disponibilizar uma lista L6. Tinha uma lista L5 de potencial elétrico também que não deu tempo de apresentar para vocês. Então eu vou fazer depois a lista L6, que é de resistência e resistores desde ontem. Está disponibilizado aí no SIGA. O primeiro exercício da lista L4 diz que uma carga de 3 microcoulomb, 3 vezes 10 na menos 6 coulomb, é deslocada de A para B no vácuo. Se os potenciais desses pontos são VA igual 80.000 volts, VB igual 80.000 volts, 240.000 volts, qual será o trabalho realizado sobre a carga no deslocamento de A para B? Então, o trabalho para ir de A até B é a carga vezes a diferença de potencial UAB, ou seja, carga VA menos VB. Então, o trabalho, vou pegar o valor da carga, 3 vezes 10 na menos 6, tem que estar em coulomb, não pode ser microcoulomb, vezes a diferença de potencial, VA é 80.000 volts, menos VB, que é 240.000 volts, e aí 280 menos 240 dá menos 160. 3 vezes 10 na menos 6 vezes menos 160.000 vezes 3 vezes 10 a menos 6 dá menos 0,48 joules. Sinal de menos é porque é um trabalho realizado contra o campo. A gente poderia pensar uma região que é positiva, uma região que é negativa. Então aqui num ponto próximo ao negativo, ou melhor, próximo ao positivo tem que ser. A mais próxima ao positivo tem o VB, que é maior, 240.000 volts. Um pouco para cá tem o VA, que também é positivo, 80.000 volts. Se viesse mais próximo da carga negativa, o potencial ficaria negativo. Então, saindo do A e vindo para o B, com uma carga positiva, a gente tem que fazer trabalho contra o campo, porque esse campo aqui é um campo de afastamento. Então as cargas positivas tendem a se afastar dessa região, mas a gente está puxando uma carga para cá. Então o trabalho fica negativo. É um trabalho contra o campo elétrico. No exercício de número 2, na figura que segue, as linhas cheias horizontais representam o campo elétrico uniforme, enquanto as pontilhadas não tem linhas horizontais.
representam o campo elétrico e as horizontais, as pontilhadas, as equipotenciais. Aqui é 50 volts, aqui é 100 volts e mais aqui é 150 volts. Aqui tem um ponto A, tá bem pequenininho. Aqui tem um ponto B e aqui tem um ponto C. Identifique o sentido do campo elétrico na figura. Como o potencial vem aumentando para este lado de cá, significa que a gente poderia considerar uma região aqui com carga, vamos pensar em linha reta, que senão não dá paralela as linhas, né? Uma região aqui que tem cargas positivas, porque o potencial mais próximo da placa positiva é maior. E mais afastado um pouco para cá, tem as cargas negativas. Então aqui é o 50, está baixando de 50 e 50. Próxima linha seria 0 volts. E uma outra linha aqui seria menos 50. Tá? Então, o campo elétrico sai das cargas positivas e vai para as negativas, ele está apontando para a esquerda. Então, na letra A, horizontal para a esquerda. Horizontal para a esquerda. Letra B. Calcule o trabalho necessário para deslocar uma carga de 4 coulomb de A para C. Então, na letra B, trabalho para ir de A até C é a carga, diferença de potencial, VA menos VC. A carga é 4 coulomb, potencial em A, está na equipotencial, tem o mesmo potencial, então é 50 volts, menos potencial em C, que é 150 volts. 50 menos 150 dá menos 100, vezes 4, menos 400. Da mesma forma que eu explicado antes, eu vou pegar uma carga positiva e vou trazer em direção a uma placa positiva. Então eu estou fazendo um trabalho contra o campo elétrico. O sentido da carga positiva seria um movimento natural, seguir as linhas do campo elétrico. Na letra C, se a distância entre A e B é de 5 centímetros, qual o valor do campo elétrico uniforme? Então essa distância aqui, daqui até aqui, é de, deixa eu apagar o L4, é de 5 centímetros, que é 0,05 metros. Nós podemos encontrar o campo, lembrando que a diferença de potencial entre esses dois pontos, UAB, é igual E vezes a distância entre o A e o B. Então nós temos diferença de potencial entre o A e o B. Não precisa carregar o sinal aqui, tá, pessoal? Porque senão vai dar um campo negativo. A diferença de potencial entre o A e o B é de 50 volts. Tá? Poderia dizer que é menos 50, mas daí vai dar negativo o campo elétrico. A gente põe aqui 50 volts igual o E vezes 0,05. Ou seja, o campo é 50 dividido por 0,05, botei um zero a mais, 0,5, o que dá 1000, né? 1000. Só vou conferir aqui. 50 dividido por 0,05, 1000. Então o campo elétrico
o campo elétrico, que é 50 dividido por 0,05, vai ser 1000 volt por metro, que é a unidade de campo elétrico que apareceu agora para nós, mas poderia escrever 1000 newton por coulomb, que as duas unidades estão no sistema internacional. Se tiverem dúvidas, manda um WhatsApp para mim que a gente grava uma outra explicação. No exercício de número 3, encontre o potencial elétrico produzido por uma carga de 4 microcoulomb. Carga de 4 microcoulomb num ponto P a uma distância de 12 centímetros. Não esqueçam de passar para metros. Essa distância é igual a 0,12 metros. Sempre sistema internacional. Pede para calcular então o potencial nesse ponto P. Então, na letra A, potencial em P é a constante que nós conhecemos, a carga dividido pela distância. Lembrando que aqui carrega o sinal, então se a carga fosse negativa, vai dar um potencial negativo. Então 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, 4 microcoulomb, 4 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,12. Vamos fazer a continha. 9, 10 na 9, vezes 4, 10 na menos 6, dividido por ponto 12, tá? 300 mil. 300 mil volts. Esse é o potencial no ponto P. Na letra B, aqui no ponto P foi colocada uma outra carga, uma carga Q minúscula, só para diferenciar uma da outra, de 6 microcoulomb. E pede qual a energia potencial elétrica desse sistema de partículas. A energia potencial elétrica é o K, o Q minúsculo, e aqui a separação entre as duas cargas. Também poderia escrever neste caso aqui o potencial em P vezes a carga Q. Tá? Dá para calcular das duas formas, tá? Se fizer esta conta aqui, nós faríamos 300 mil vezes a carga 6 microcoulomb, 6 vezes 10 menos 6. 300 mil vezes 6 vezes 10 na menos 6 dá 1,8. 1,8 joules. Se fizer usando esta expressão aqui, esta energia potencial elétrica vai ser 9, 10 na 9. A carga que gerou o campo, 4 vezes 10 na menos 6, vezes a outra carga de 6 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,12. Aqui também vai os sinais das cargas. Como são duas cargas positivas, a gente usa o sinal positivo, tá? 9, 10 na 9, vezes 4, 10 na menos 6, vezes 6 vezes 10 na menos 6, dividido por ponto 12, 1,8. Qualquer uma das duas expressões, a gente consegue chegar na energia potencial elétrica desse sistema de cargas aí.
Na letra C, eu vou apagar aqui, vou deixar o desenho. Na letra C, pede qual seria o trabalho para deslocar a carga de 6 microcoulomb de P para outro ponto P'. Vamos pegar um outro ponto P', que está aqui, o P, que está a 20 centímetros da carga. 20 centímetros da carga. Então, fazer esse movimento aqui, daqui até aqui, tá? De P para P'. Então, vamos precisar do potencial em P, que a gente já tinha calculado. Agora eu apaguei. E do potencial em P'. Potencial em P' é K, Q, dividido por D', 9, 10 na 9. A carga Q, 4 microcoulomb, dividido por 20 centímetros, 0,2. Então isso vai dar um potencial em P', que é 9, 10 na 9, vezes 4 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,2, dá 180 mil. 180 mil volts. Então, o trabalho para levar a carga de P até P' é a carga que eu estou deslocando com o sinal, vezes VP menos VP'. A carga é 6 microcoulomb, 6 vezes 10 dá menos 6. VP é 300 mil. E V de P' é 180 mil. Então, 300 menos 180 mil dá 120 mil, vezes 6 vezes 10 dá menos 6, 0,72. 0,72 joules. Tá bem? No exercício de número 4, nós temos 3 cargas, Q1 menos 4 microcoulomb, a uma distância de 10 centímetros de um ponto P, uma carga Q2, 3 microcoulomb a uma distância de 25 centímetros de P, e uma carga Q3, 2 microcoulomb a 5 centímetros de P. Na letra A, pede os potenciais elétricos. Então, V1 é K vezes a carga, Q1, dividido, já vou botar a distância, 10 centímetros, 0,1. Então, o potencial 1, 9, 10 na 9, a carga Q1,
menos 4 microcoulomb dividido por 0,1. Potencial carrega o sinal, 9, 10 na 9, vezes menos 4, 10 na menos 6, dividido por ponto 1, menos 360.000 volts. V2 vai ser K, Q2, a distância é 25 centímetros, 0,25. Então V2, 9, 10 na 9, a carga Q2, mais 3 microcoulomb, 3 vezes 10 na menos 6, por 0,25, vai dar um V2, 9, 10 na 9, vezes 3, 10 na menos 6, dividido por ponto 25, 108.000 volts. Faltou o V3, eu vou pegar aqui desse lado. V3, K, Q3, distância do Q3 é 5 centímetros, 0,05. Então o V3, 9, 10 na 9, Q3 é 2 microcoulomb, positivo, e a distância é 5 centímetros. V3 é igual 9, 10 na 9, vezes 2, 10 na menos 6, dividido ponto 0,5, mais 360.000 volts. Então, qual o potencial em P? Potencial em P vai ser V1 mais V2 mais V3. Agora percebam que o V1 é negativo e o V3 é positivo. Então um vai acabar cancelando o outro. E essa soma aqui vai dar o próprio V2. 108.000 volts. 108.000 volts. Bom, vamos adiante. B. Qual a energia potencial elétrica gerada pela configuração de cargas se a distância entre a 1 e a 3? Agora vamos esquecer isso aqui, dos potenciais. Vamos pensar aqui. A distância entre a 1 e a 3 for 25 centímetros. Entre a 2 e a 3, daqui até aqui, for... Vou apagar aqui do meio também, assim. Entre a 2 e a 3 for 50 centímetros. E entre a 1 e a 2, 40 centímetros. E a 2, aqui, 40 centímetros. Então eu falei para vocês que a energia potencial elétrica, onde a gente chama de U, tá? U, não é uma diferença potencial, mas chama de U às vezes, tá? Ela vai ser igual à energia potencial elétrica de cada possível par de carga. Então vai ter um par entre a 1 e a 3, vai ter um par entre a 1 e a 2, e ainda vai ter um par entre a 2 e a 3. Tá?
onde a gente sabe que a energia potencial de duas cargas é K Q1. Vamos botar 1, 2. Q1, Q2 dividido pela distância entre a 1 e a 2. Tá? Dá para calcular em separado ou deixar o K em evidência. Vamos calcular um por um. Então o EP E12 vai ser a constante K, 9, 10 na 9, Q1, que é menos 4 microcoulomb, vezes o Q2, que é 3 microcoulomb. 3, 10 na menos 6. Dividido a distância entre o Q1 e o Q2, que é de 40 centímetros. Então vamos fazer a conta. Vai dar negativo. 9, 10 na 9, vezes menos 4, 10 na menos 6, vezes 3, 10 na menos 6. Dividido por 0,4. Dá 0,27. Negativo. Menos 0,27 joules. Eu vou colocar aqui EPE 12 menos 0,27 joules. Vamos calcular o EPE 13. Então 13, a carga 1 fica ali, vai mudar aqui pela carga 13 e vai mudar a distância. Então aqui 3, a carga 1 é 4 vezes menos 4 microcoulomb, a carga 3 é 2 microcoulomb. Então 2, 10 na menos 6, a distância entre os dois é de 25 centímetros. Então vai dar uma energia positiva, 9, 10 na 9, vezes, não dá negativo por causa da carga, menos 4, 10 na menos 6, vezes 2, 10 na menos 6, dividido por 0,25. Dá menos 0,288 joules. Aqui o EPE 13 menos 0,288 joules. Menos 0,288 joules. E por último, a EPE 23. Aqui a 2 e a 3, eu deixo a 3 e apago a 1. EPE 23, carga 2 é 3 microcoulomb, a carga 3 é 2 microcoulomb e a distância entre os dois é 50 centímetros, 0,5. Então vai dar positivo esse, 9 vezes 10 dá 9, vezes 3, 10 na menos 6, vezes 2, 10 na menos 6, dividido por 0,5. Dá mais 0,108 joules. 2, 3. Então apagando aqui. Nós temos as seguintes energias. O EP23 é igual a 0,108 joules. Então o EPE total do sistema com as cargas 1, 2 e 3
vai ser a soma de todos, tá? Mais. Então, vou fazer ponto 108 menos ponto 27 menos ponto 288. Dá menos 0,45 joules. Então, para formar esse sistema de cargas do jeito que eles estão aí, a gente precisaria despender energia. Alguém precisa fazer um trabalho contra os campos para aproximar essas cargas e formar esse sistema aí. Tá? Então, uma questão bem longa, né? Vários cálculozinhos para fazer. No exercício de número 5, então tem os fáceis de potencial, tem aqueles um pouquinho mais sofisticados. Tá? Considere uma carga Q posicionada na origem. Aqui a carga Q, 5 vezes 10 na menos 8 coulomb, posicionado na origem. Letra A. Qual o potencial produzido pela carga num ponto A 50 centímetros da origem? Então aqui está um ponto A, 50 centímetros da origem. Então o potencial em A, K, vezes a carga dividido pela distância, que é 50 centímetros. 0,5. 9, 10 na 9, vezes a carga, 5, 10 na menos 8, dividido pela distância, que é 0,5. Então, isso vai dar 9, 10 na 9, vezes 5, 10 na menos 8, dividido ponto 5, 900. Carga positiva, potencial positivo. Na letra B, qual o potencial produzido pela carga num ponto B a 30 centímetros da origem? Bom, como ele não disse que está sobre a mesma linha, e não importa no caso do potencial, vamos pensar aqui, ó, né? Um ponto B, 30 centímetros. Então, o potencial em B, K vezes Q, dividido por 0,3. 30 centímetros. Colocando os valores, 9, 10 na 9, 5, 10 na menos 8, dividido por 0,3. Isso vai dar 9 na 9, vezes 5 na menos 8, dividido por 30 centímetros, 1.500 volts. E na letra C, pede qual a diferença de potencial UAB, que é VA menos VB. Então o VA é 900 e o VB é 1.500. Então isso vai dar menos 600 volts. Menos 600 volts. No exercício de número 6, como é que nós estamos no tempo? Usamos os 40 minutos da aula. No exercício de número 6, observe a figura. Então tem ali uma carga Q1, 5 microcoulomb, fixa no espaço, e dois pontos. Tem aqui um ponto A, 12 centímetros, e um ponto B,
do A até o B, 20 centímetros. 20 centímetros. Quais são os potenciais da carga nos pontos A e B? Então, o potencial em A é K vezes a carga dividido pela distância, 12 centímetros. Então, 0,12. Então, o potencial em A, 9,10 na 9, vezes a carga, 5 microcoulomb, 5,10 na menos 6, por 0,12. Vai dar um potencial em A de 9,10 na 9, vezes 5,10 menos 6, dividido por ponto 12, 375 mil volts. Potencial em B, VB, K, carga, distância da carga até o B é a soma das duas distâncias, 32 centímetros, 0,32. Então, o VB, 9,10 na 9, a carga, 5,10 na menos 6, dividido por 0,32. Então, vai dar o potencial de 0,32, 140.625 volts. Pede a diferença de potencial. Esta aqui é a letra A. O potencial em A e o potencial em B. E a letra B pede a diferença de potencial UAB, que é VA menos VB, UBA. Não é UAB, é UBA. BA. Então a primeira letra coincide com o primeiro potencial que aparece aqui. VB menos VA. Então ficou 140.625 menos 375.000 volts. Menos 375.000 igual menos 234.375 volts. Essa aí é bastante simples de resolver. No exercício de número 7, considere duas cargas, Q1 e 36 microcoulomb, positiva, portanto, e Q2 menos 12, microcoulomb, separadas de 60 centímetros. 60 centímetros. Tem o valor do K. Qual o potencial do ponto médio da distância entre as duas cargas? Aqui no ponto médio, a distância a partir de cada carga dá 30 centímetros. Então, na letra A, a gente precisa do potencial 1, que é K vezes Q1, distância 30 centímetros. E do potencial 2, que é K, Q2, também 30 centímetros até o centro, até o ponto médio. 9,10 na 9, a carga Q1, 36,10 na menos 6,
dividido por 0,3. E o K, o potencial 2, 9, 10 na 9, vezes a carga, que é negativa, menos 12, 10 na menos 6, dividido pela distância, 0,3. Vamos calcular os dois potenciais. Depois a gente tem que somar, né, pessoal? Que é dois potenciais ali no meio. Cada carga gera um potencial. 9, 10 na 9, vezes 36, 10 na menos 6, dividido por ponto 3, dá, vou botar em forma exponencial, expoente 1,08, 10 na 6 volts. E aqui dá 9, 10 na 9, vezes 12 na menos 6, dividido por ponto 3, dá menos 3,6, 10 na 5 volts. Então o potencial no ponto médio vai ser o V1 mais o V2. Ou seja, 1,08 vezes 10 na 6 menos 3,6 vezes 10 na 5 volts. Vai dar 720 mil volts. Tá? 720 mil volts. Determine o trabalho realizado pela força elétrica. Ah, não. Qual a energia potencial do sistema de duas cargas? Então achamos os potenciais. Na letra B pede a energia potencial. Na letra B, energia potencial elétrica da carga 1 e da carga 2 é K, Q1, Q2, sobre a distância que separa as duas cargas. Então 9, 10 na 9, vezes 36, 10 na menos 6, vezes menos 12, 10 na menos 6, e a distância entre as duas cargas é de 0,6. Vai dar energia potencial negativa, 9, 10 na 9, vezes 36, 10 menos 6, vezes 12, negativo, menos 6, dividido por ponto 6. Tá? Menos 6,48. Menos 6,48 graus. Aqui uma carga negativa. Tá bem? Alguém vai ter que estar segurando esse sistema para que a carga positiva não colapse com a negativa, né? Então é como se alguém estivesse segurando o sistema. Se eu soltasse ele, naturalmente as cargas se aproximam. Tá? Por isso o sinal de menos. No exercício de número 8, tem uma carga Q, 20 microcoulomb, e tem dois pontos, um ponto a 10 centímetros e um ponto B a 30 centímetros. O que pede? O potencial em A e o potencial em B.
Então, VA, já vou botar os valores das cargas, né, pessoal? A carga aqui de 20 microcoulomb, então 9, 10 na 9, vezes 20 microcoulomb, 10 na menos 6, distância até o ponto A é 0,1. Então, o potencial em A vai dar 9, 10 na 9, vezes 20, 10 na menos 6, dividido por ponto 1, dá 1,8 vezes 10 na 6 volts. Potencial em B vai ser 9, 10 na 9, a carga que está gerando o potencial, 20, 10 na menos 6, dividido pela distância até o ponto B, que é 30 centímetros, 0,3. 9, 10 a 9, vezes 20, 10 menos 6, dividido por ponto 3, dá 600 mil. Vamos botar na forma de potência, 6 vezes 10 na 5 volts. Na letra B, pede a energia potencial do sistema das duas cargas. Então, a energia potencial, a gente precisa da distância entre O e o B. A, Q e Q. O Q está aqui em cima do ponto A. Tá? Aqui está o ponto A, aqui tem uma carga Q pequenininha aqui. Sim, então a energia potencial entre a carga Q minúsculo e Q maiúsculo é K, Q, Q, e a distância é 10 centímetros entre uma e outra. Tá? Esse Q minúsculo está no enunciado, que eu pulei a leitura, era 1,5 microcoulomb. Então aqui, energia potencial elétrica, 9, 10 na 9, vezes 20 microcoulomb, 10 na menos 6, vezes 1,5, 10 na menos 6, dividido por 10 centímetros, 0,1. Então vai dar uma energia positiva. 9, 10 na 9, vezes 20, 10 na menos 6, vezes 1,5, 10 na menos 6, dividido por ponto 1, a 2,7 positivo, 2,7 positivo joules. 2,7 joules. E na letra C, qual o trabalho realizado pela força elétrica em levar a carga Q do A para o B? Então nós temos os potenciais. Eu vou anotar aqui. VA é 1,8 vezes 10 na 6 volts. VB é 6 vezes 10 na 5 volts. E ele quer o trabalho para levar a carga de A até B. Então é o valor dessa carga que eu vou deslocar, VA menos VB. Então o trabalho AB, a carga é 1,5, 10 na menos 6. Potencial em A é 1,8, 10 na 6. O potencial em B, 6 vezes 10 na 5 volts. Então o trabalho para ir de A até B vai dar, vou fazer a diferença primeiro, 1,8, 10 na 6, menos 6, 10 na 5,
dá 1,2 vezes 10 na 6, vezes 1,5 10 na menos 6, dá 1,8 joules. 1,8 joules. Então é bastante trabalhoso, só cansativo chega a ser, mas nada de muita dificuldade para fazer, compreendendo o que o enunciado está dizendo, resolver os exercícios de potencial elétrico ou energia potencial elétrica são muito simples. Tá? No exercício de número 9, tem duas cargas nos pontos A e B. Aqui é 9 menos 9Q e aqui é mais 3Q. Elas distam, a distância entre o A e o B é 60 centímetros. 60 centímetros. Ao se medir o potencial elétrico num ponto C, à direita de B, então aqui tem um ponto C ainda aqui adiante, aqui C, tem o potencial, potencial nulo. Qual o valor da distância entre B e C? Vamos chamar de X. Então, para o potencial ser nulo, a gente vai ter que o VA mais o VB tem que ser igual a zero. Ou seja, VA tem que ser igual a menos VB. Nós temos as cargas. Então, aqui fica K. Carga A é menos 9Q. Distância até chegar ao ponto C é 60 centímetros mais X. 0,6 mais X. Tem que ser igual menos o VB, vamos dar carga B. Tá? Poderia ter chamado de... assim tá bom. VB menos K vezes 3Q dividido por X. É a distância até o ponto C. Dá para cortar o K. Dá para cortar o sinal de menos. E dá para cortar o Q. O que sobrou? 9 sobre 0,6 mais X é igual a 3 sobre X. Multiplicamos cruzado. 9x 3,06 mais X. 9x igual, multiplica os dois termos assim. 1,8 mais 3x. Passa o x para o outro lado. 9x menos 3x igual 1,8. 6x igual 1,8. Ou x é 1,8 dividido por 6. Que dá 0,3 metros. Ou 30 centímetros. Tá? 0,3 metros ou 30 centímetros. Então, potencial nulo, tá, pessoal? Só tem que lembrar essa relação aqui. Um fica igual ao negativo do outro. Diferente do que acontecia para campo elétrico ou força elétrica. O último da lista, L4.
Tem as linhas horizontais e verticais. Aqui, linhas pontilhadas, podia ser. Vai identificar as equipotenciais. Aqui tem um ponto A, 100 volts. Depois tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui tem um ponto C. Depois tem 5, 6, 7. E na oitava tem o ponto B. E aqui nesta linha é 20 volts. Tá caindo de 20 em 20. Então aqui 100, 80, 60, 40, não. Não, de 10 em 10. Aqui 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 e 20. Tá? Identifique o sentido do campo elétrico. Então eu já falei antes, onde está o potencial maior, desse lado tem as cargas positivas. Onde está o potencial menor, lá vai aparecer mais lá adiante umas cargas negativas. Então o campo aponta para a direita. Então na letra A, horizontal, as linhas equipotenciais têm que ser perpendicular ao campo elétrico. Então o campo é horizontal para a direita. Na letra B, calcule o trabalho necessário para levar uma carga de 40 milicoulomb de A para B. AB é a carga VA menos VB. A carga é uma carga de 40, 10 na menos 3. VA é 100 volts e o VB é 20. Então esse trabalho para levar essa carga de A até B vai dar 100 menos 20, 80. 80 vezes 40 dá 3.200. Vezes 10 na menos 3 dá 3,2 joules. Positivo. Na letra C, calcule o trabalho necessário para deslocar a carga de 4 vezes 10 na menos 3 coulomb de B para C. Então, na letra C, trabalho de BC. A carga VB menos VC. Tá? A gente vai contando aqui: 100, 90, 80, 70 e aqui é o 60. Tá? Então aqui onde está o C é 60 volts. Então fica 40, 10 na menos 3. VB é 20 e o VC é 60. Então vai dar um trabalho negativo. 20 menos 60 é menos 40, vezes 40, 10 na menos 3, tá? Menos 1,6 joules. E por último a letra D. Tem 2C aí, mas é para ser a letra D. Para levar de C para A. Então é o trabalho de C para A. Vou apagar aqui. Aqui eu vou colocar a letra D. Letra D. Trabalho
de C para A, VC menos VA, a carga é a mesma, VC é 60, menos VA, que é 100. Então aqui vai dar menos 40, assim como deu antes, menos 40. Então aqui também dá menos 1,6. Trabalho CA menos 1,6 joules. Tranquilo, eu acho que a prova o pessoal vai gabaritar aí. É só cuidar a questão das equipotenciais, resolver certinho, cuidar os sinais, potencial carrega sinal da carga, energia potencial carrega sinal da carga. Então aqui no trabalho também carrega o sinal da carga. Se fosse uma carga negativa, tem que colocar o sinal de menos aqui na frente nessa carga. Então, tomando esses cuidados aí, acho que dá para tirar um notão potencial, tá? Eu queria resolver alguns exercícios com vocês de resistores. Por isso eu propus uma listinha aí que é bem rapidinho, são 7 exercícios, mas a conta é bem simples, tá? Então a lista L6, exercício 1, diz que um resistor sob tensão, é a DDP, de 80 volts, é percorrido por uma corrente é I, 5 amperes. Qual o valor da resistência? Então U é RI, ou seja, o R é U dividido por I. Ah, só passar o I aqui, só passar o I dividindo. Tá? Então 80 volts dividido por 5 amperes dá 16 ohms. Tá? Vai direto assim. 2. Sabendo que a intensidade da corrente que passa por um resistor de 4 ohms, então a corrente é de 8 amperes. Tá? Pede qual a DDP entre os terminais. Então, U é RI, o R é 4 ohms vezes 8 amperes. Só tem que cuidar aqui, ver se não está em miliamperes. Se tiver em miliamperes, tem que colocar o sinal de menos 3, tá? Então, se fosse miliamperes, é 10 na menos 3 ampere. Tá? 4 vezes 8, 32. Então dá 32 volts. Ah, tá errada a resposta que tem aí. É 4 vezes 8, 32. Está 12 aí, né? Então deveria ser 3 amperes, não 8. Deveria ser 3 amperes aqui, né? 4 vezes 3 dá 12. Está errada a resposta aí, tá, pessoal? No exercício número 3 tem um gráfico com duas resistências. Um gráfico do potencial em função da corrente. Aqui 20, 2, 4 e lá adiante, mais para cá, 10. Corrente em amperes, tá, pessoal? Aqui 20, 40 e aqui 80. Então marca 2 pontos, o 20 e o 2, o 40 e o 4, e aí tem um resistor que faz assim, e esse é o resistor R1. E tem um outro que aqui para o 80 vale 10.
Então aqui tem um resistor para cá, que é o R2. Encontre os valores das resistências. Tá? Então se eu pegar os pontos sobre as curvas, as retas das resistências, eu consigo achar a resistência. Por exemplo, o R1, eu tenho um ponto onde a diferença de potencial é 40 e a corrente é 4 amperes. Tá? Então o R, que é U sobre I, vai dar 40 dividido por 4, que é 10 ohms. Se tivesse pego esse outro ponto aqui, onde a DDP é 20 e a corrente é 2, ficaria aqui 20 dividido por 2, que também dá 10. Tá? Então já achamos a resposta para o R1. Para o R2, só tem um ponto que a gente pode usar, que é esse ponto aqui em cima. Ó. Tá? Então a gente sabe que a DDP vale 80 volts e a corrente vale 10 amperes. Então o R2, que é U sobre o I, vai dar 80 volts dividido por 10, que é 8 ohms. Então as respostas são 10 ohms e 8 ohms. Fechou 1 hora de aula, mas ainda tem 3 exercíciozinhos rapidinhos. Exercício de número 5. Diz que um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 0,25 amperes. Calcule em coulombs a carga que atravessa a seção reta do condutor num intervalo de 160 segundos. Então a corrente é a carga pelo intervalo de tempo. Se eu quero a carga, ela vai ser I delta T. Então aqui 0,25 amperes vezes 160 segundos dá uma quantidade de carga de 1/4 de 16, dá 40 coulomb. No exercício número 6, tem um gráfico da corrente em função do tempo. Acho que até a gente já resolveu um parecido com esse. Aqui ela permanece em 5 amperes, portanto uma corrente contínua. E depois aqui o tempo passa a ser 5 segundos. E depois ele cai aqui para 10, viria um pouco mais para cá. Tá? Até 10. Segundos e pede qual a quantidade de carga que atravessa o condutor de 5 a 10. Então, conforme eu falei, a carga é a área embaixo da curva. Tem que cuidar o intervalo de tempo que ele está pedindo. Aqui ele está pedindo de 5 a 10, então nós queremos como resposta do exercício só esse pedacinho aqui. Tá? Só esse pedacinho, de 5 a 10. Não vou calcular toda a área, é só no intervalo de tempo que está pedindo. Tá? 5 a 10, então é a área de um triângulo. Tá? Base vezes altura dividido por 2. A base é 5, vai do 5 até o 10. Base vezes altura dividido por 2. A base é 5, a altura também é 5, vezes 5. Dividido por 2, então a quantidade de carga é 12,5 coulomb. Tá? Então a resposta correta seria a letra
D. E por último, tem um outro gráfico por um resistor faz-se passar uma corrente elétrica I e mede a diferença de potencial V. Tá? E aparece um gráfico à medida. Assim. Tá? Aqui é 20 volts. E aqui é 25. E aí cuidar aqui a unidade. Miliampere. Apareceu assim em um único ponto. O que ele pede? O valor da resistência. Então, o I vale 25 vezes 10 na menos 3 amperes, porque aqui é o prefixo mili, e a diferença de potencial é 20 volts. Então, se eu quero a resistência, R é U sobre I. Podem lembrar que o U é RI. Então, se eu quero o R, ele é U sobre I. Então, 20 volts dividido por 25 vezes 10 na menos 3 amperes. Isto vai dar 20 dividido por 25, 10 na menos 3, 800 ohms. Então a resposta correta aí nesta listinha seria a letra C. Espero ter ajudado, foi um pouco rápido, né? Espero ter ajudado, esclarecido alguma possível dúvida. Não esqueçam que na semana que vem nós temos a avaliação. Eu estou pensando em fazer talvez o questionário. Não, vai dar certo, nós temos 3 períodos. O primeiro ano tem só 2, aí não dá para fazer o questionário junto, tá? Então vamos fazer o questionário no primeiro período e depois vocês fazem as questões numéricas, tá? 5 questões numéricas e 3 questões objetivas. Tá bem, pessoal? Espero que tenham entendido tudo. E se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar no WhatsApp, que eu gravo um videozinho curto e explico para vocês as dúvidas que vocês tenham. Tá? Tenham um bom dia e até a próxima.